Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou explicar para vocês a Fontana di Trevi, que fica em Roma, conhecidíssima em muitos filmes, muitos turistas, né? Muita gente já esteve por lá. Existem vários elementos míticos nessa fonte que eu queria contar para você. Vem comigo aqui que a gente vai conhecer melhor esse patrimônio de beleza que você pode visitar em Roma. Nosso vídeo de hoje, então, vai falar sobre a Fontana di Trevi, a fonte de Trevi. Ela é muito conhecida, que já teve muito filme, muitas histórias, né? Clipes de música que passam por ali, e é um ponto realmente turístico, todo mundo vai em Roma, acaba conhecendo. E muitas vezes a gente não tem noção dos elementos místicos que estão aí. Então, pensei, vamos explicar para as pessoas o que estamos vendo na Fontana di Trevi. Nessa imagem que você está vendo, é ela por cima, né? A gente normalmente vê ali na mesma altura, que deve ser de um hotel, tem um hotel na frente dela. Eu acho que o cidadão foi lá tomar um cafezinho e tirou essa foto aqui. Você já pode perceber a quantidade de turista em volta, e eu digo para você que essa foto foi tirada num dia vazio, não tem quase ninguém, normalmente está lotado. E se você for em Roma, aconselho também que você veja a Fontana durante a noite. Ela é belíssima, vale muito a pena. Então, a Fontana di Trevi, ela é uma fonte que foi construída para marcar o final do Aqua Vergine. Gostaram do meu latim? Perfeito, né? Um dos antigos aquedutos de Roma, que fica na Piazza Trevi, que é Trevie, Trevi, né? Trevie, três ruas, né? É a junção de três vias. E era um costume romano você fazer essas fontes mais bonitas, né? Como marcos mesmo do final de um aqueduto. Então, você tem um aqueduto trazendo água desde lá atrás, né? Aqui era uma fonte, fica a 22 quilômetros de Roma, e ela foi construída ali, né, por Agripa, e foi indo, e terminava aqui, justamente, era onde era o fim desse aqueduto e tinha essa bela fonte. Você tem outros marcos desses também belíssimos em Roma, e você também tem nas cidades romanas essa coisa da fonte mesmo, para marcar o final do aqueduto. Em Roma mesmo você tem outras belíssimas, pode procurar. A fonte atual, eu digo atual por quê? Porque ela foi construída, né, lá no Império Romano, mas ela foi passando por muitas reformas, e a atual que você vai ver lá, ela é de estilo barroco. E a última reforma que ela teve foi aí em 2015, ela passou 17 meses fechada, depois foi reinaugurada, e agora estão pensando em outras melhorias também, colocar vidro para proteger, diversas coisas, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na parte principal, né? Que é essa fachada que fica mais na altura dos nossos olhos, que chama mais atenção. Lá você tem oceano e o seu séquito. Aí você fala, Renato, mas não é Poseidon? Não, é oceano. Você fala, mas não é a mesma coisa? Não. A máxima filosófica de todos os tempos, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Poseidon e Oceano, eles são distintos, e tem essa fonte, né, no projeto, está escrito que a ideia era botar Oceano, que Oceano ele é a personificação das águas que correm ao longo da Terra. Os gregos, eles tinham a ideia de que o mundo existe aqui no centro, e em volta você tem o oceano, que é essa massa de água que fica em volta da Terra. E ela é personificada, então, nesse deus oceano. Poseidon são os poderes, né, do mar e da terra, terremotos, maremotos, e oceano ele tem uma conotação mais primordial. O que eu chamo de primordial? É a visão cosmogônica dos gregos, o oceano. Perceba, não é que eles não soubessem que tinham outros continentes e tal, mas o que eles estão falando? Que existe uma energia, um prana representado pela água, que permite a delimitação da Terra, onde acontece a vida humana, onde acontece a história humana. É como se o oceano fosse o limitador das experiências da humanidade, né? Do ser humano e do mundo manifestado como um todo.
Então ele tem uma pegada assim mais metafísica, digamos, tá? E ele tem o seu séquito, o deus oceano, tá ele aqui, né? Ele está numa espécie de uma carruagem levada por cavalos marinhos, como se fosse uma concha ali atrás dele, né? E é impressionante a beleza da obra, gente. Olha o pezinho do oceano. Tá vendo o pezinho assim de lado? Gente, isso daqui é a impressão que você tem quando você olha. Se você não viu, volta lá, hein? Volta lá em Roma para ver. Esse pezinho, você tem a impressão de que ele está realmente tocando. Ele dá essa impressão de leveza. Aí vem a beleza, a capacidade do artista, né? Ele tem esse vento atrás, levando essa, como se fosse a roupa dele, então é todo movimento. E você realmente parece que ele está mexendo a perna, colocando a perna ali, né? Para se mostrar, para se impor. É fascinante e é enorme, né? É uma escultura realmente grande. E leve, né? Além da barriga tanquinho, que é o som de todo mundo desde a Grécia Antiga. Então, vamos lá. Ele tem, então, o seu séquito, né? Alguns vão chamar dos tritões, dos seres do mar. E aqui são duas figuras masculinas com os cavalos marinhos. E o que é interessante nessas duas figuras? Que elas estão tentando domar os cavalos. Percebe? Um está aqui, esse aqui que tem, né, tá mais amareladinho, ele está pegando o cavalo ali pelo lado, né? Tentando adestrar, tentando fazer com que essas forças da água representadas pelo cavalo se tornem dóceis ao ser humano. É a representação do que a gente precisa fazer com as forças instintivas que nós temos dentro de nós. É um processo de adestramento, é um processo de saber lidar, controlar. Não reprimir, tá, gente? Reprimir não, mas controlar sim. Ai, Renata, e qual é a diferença? É assim, um bom violinista, ele controla um instrumento. Ele não reprime o instrumento, porque se ele reprimir o violino, ele não toca. Então, você não vai reprimir a força da natureza, você vai aprender a lidar com ela, você vai dominar, você vai ter maestria. E aqui, no caso das águas, os cavalos também depois vão ser associados a Poseidon. Os cavalos, eles são justamente essa força. Eu sei que a gente associa cavalo mais com terra, né? Mas se você vê uma onda, não dá para ver uma crina de cavalo ali subindo, e as ondas são associadas a esses cavalos, né? A essa energia que está solta, que está potente ali nas águas. As forças das águas são representadas pelos cavalos marinhos. E a gente precisa aprender a lidar com elas. E é isso que eles estão fazendo aqui, esses tritões, no séquito do deus Oceano, na Fontana de Trevi, ok? Então, aqui a gente falou da estrutura geral, o oceano e os dois tritões que você tem do lado, né? E você vê que a água desce bem na frente do oceano. De noite tem toda uma iluminação artística, também fica belíssimo isso aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nessas duas mocinhas que estão ao lado do oceano, né? Você tem uma mocinha aqui na direita, outra na esquerda. Vamos dar uma olhadinha em quem são elas. Cá estão. É a abundância e a saúde, Ígia. A Ígia é uma deusa muito associada a Serafes, que é o deus da medicina. Então, essa que a gente tem aqui, com esses frutos, ela está segurando o que a gente chama da cornucópia. É um corno, ou seja, um cone, que verte frutos, flores, vida, beleza, constantemente. Então, é a abundância da vida, da terra, do destino. Eu gosto muito de um nome que dão para essa deusa, que é a deusa Fortuna. Eu falo, quando a fortuna sorri para você, você tem tudo em abundância. É muito bacana. E aqui, então, a gente tem a abundância de um lado, e, de certa forma, a fonte em si, ela dá essa ideia de abundância, de vida, de grandeza. E do outro lado você tem Ígia. Ígia é a deusa de onde vem a palavra higiene. A gente faz higiene porque é a preparação para a saúde. Você
tem a higiene pessoal para que você não tenha doenças no corpo. E já é essa medicina preventiva, essa preparação que você tem para estar sempre saudável. E a gente vê, justamente ela com a serpente e com essa, eh, clareza de que a água pura, no caso, ela é base para a saúde. Você ter uma fonte, você ter água é fundamental para a vida. Talvez por isso ele junte as duas, né, as duas figuras. A abundância da vida, que traz também a saúde, evita as doenças. Tudo isso numa fonte de água pura, né, que foi trazida aí por um imenso aqueduto. Então tá aí as nossas duas figuras femininas da Fontana de Trevi. Agora eu vou falar desses dois relevos que a gente tem em cima dessas duas figuras femininas, né? A gente tem dois quadros em cima, que vão falar agora da parte histórica. Até aqui, né, todos são mitos, são deuses, e aqui naquelas duas vai falar um pouquinho da história. Um pouco da história aqui, o arquiteto, você está vendo que ele está com um pergaminho, né? Tá com um rolo, né? Mostrando os projetos justamente do aqueduto, da fonte para Agripa, responsável aí pelo aqueduto. E aqui você tem do outro lado o mito de como se encontrou a água desse aqueduto. Diz que tinha uma virgem, né? Alguns associam também o nome dela à fonte. Essa virgem, ela olha Agripa com seu exército e todos estão morrendo de sede, eles não encontram por água, e ela aponta, né? E aí por que ela é virgem? Porque é a pureza. A pureza intocada pela matéria que é capaz de encontrar a fonte da vida. Olha só que legal. Que é justamente a fonte de água. Então, esse mito fundacional, digamos assim, do aqueduto, esse mito que a água é encontrada pela Virgem, também está representado na Fontana, certo? Então, aqui são dois altorrelevos belíssimos, enormes, né? Que ele parece pequenininho, mas ele é enorme, falando da história de como essa aguinha chegou aí. E aqui agora eu vou falar dessa parte de cima. Em cima desse alto relevo, lá em cima você tem 4 estátuas femininas, lá em cima. E estão elas aqui representando as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno, representando as 4 estações, aonde essa fonte vai estar sempre jorrando. Então, nos ciclos da vida, né, os ciclos do homem, da vida, da natureza continuam e aquela fonte vai continuar eternamente jorrando, abundante, dando vida para todo mundo que puder chegar ali. Então, essa é a Fontana de Trevi, aqui alguns elementos míticos para ajudar você a curtir mais, né? No próximo feriadão, quando você for para Roma, não deixe de ver a Fontana, de dia e de noite também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.